Você já se pegou ensaiando uma mensagem simples 5 vezes antes de enviar? Apagando, reescrevendo, medindo cada palavra para ver se soa bem de mais ou de menos. Já engoliu a sua opinião numa mesa cheia de gente porque alguém ali podia não gostar? Já saiu de uma conversa aparentemente boa e passou a noite inteira acordada, remoendo uma única frase que você disse, convencida de que a pessoa te julgou por aquilo? Se qualquer uma dessas cenas parece a sua vida, eu preciso te dizer uma coisa logo de cara, antes de qualquer outra: isso não é frescura. Não é insegurança boba. E definitivamente não é fraqueza de caráter. É o seu cérebro rodando um programa de sobrevivência escrito há milhares de anos, e rodando ele exatamente no pior momento possível, contra você. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Qual é esse programa? Por que ele tem tanto poder sobre você? E como, passo a passo, você começa a desligá-lo. Fica comigo até o fim, porque a virada vem na segunda metade. Vamos nomear a ferida com precisão, porque ela se disfarça de 1000 formas e é justamente por isso que ela te controla sem você perceber. É você se vestindo de manhã pensando primeiro no que os outros vão achar, e só depois, se sobrar, no que você realmente gosta. É você concordando com a cabeça numa conversa enquanto, por dentro, discorda de cada palavra. É você dizendo sim quando cada célula do seu corpo estava gritando não, e depois indo para casa com aquele gosto amargo de quem se traiu. É você postando uma foto e ficando com o celular na mão, atualizando, esperando a validação chegar em forma de curtida, e sentindo um vazio estranho quando ela demora. É você refém do humor da última pessoa que te olhou torto. E aqui está a parte mais cruel de todas: quanto mais aprovação você recebe, menos ela dura. Você consegue o elogio, e ele evapora em minutos. Consegue a aceitação, e no dia seguinte você já precisa dela de novo. Porque a fome nunca foi de aprovação. Era de uma coisa que a aprovação dos outros, por mais que venha, nunca vai conseguir preencher. E nós vamos chegar exatamente nessa coisa. Para entender por que a opinião dos outros pesa tanto, mais do que faria sentido, mais do que você gostaria, a gente precisa voltar muito no tempo. Não algumas décadas. Milhares de anos. Imagina os nossos ancestrais, lá atrás, vivendo em pequenos grupos. Ninguém sobrevivia sozinho na natureza. Sozinho, você não caçava o suficiente para comer. Sozinho, você não se defendia de um predador no meio da noite. Sozinho, você não passava o inverno. A tribo não era um luxo social, um detalhe agradável da vida. A tribo era, literalmente, a sua única chance de continuar respirando amanhã. E aí vem a pergunta que muda tudo: o que acontecia quando alguém era expulso do grupo? Quando o grupo virava as costas para uma pessoa? Não era só uma tristeza, um dia ruim. Era, na prática, uma sentença de morte. Ser rejeitado pela tribo e ser condenado à morte davam quase no mesmo resultado. Então a natureza, que é econômica e implacável, fez uma coisa ao mesmo tempo genial e cruel para garantir que a gente nunca, jamais, arriscasse ser expulso. A natureza ligou a dor da rejeição no mesmo sistema de alarme que processa a dor física. Deixe eu repetir isso, porque é o coração de tudo. A dor de ser rejeitada usa o mesmo circuito da dor de se machucar. E isso não é uma bela força de expressão, não é poesia de autoajuda. Isso foi medido, de verdade, dentro de um aparelho de ressonância magnética. Em 2003, uma pesquisadora chamada Naomi Eisenberger conduziu um experimento que virou um marco da neurociência social. Ela colocou pessoas dentro do scanner jogando um joguinho bobo de passar bola, pelo computador, com outros 2 jogadores. No começo, todo mundo passava a bola normalmente, incluindo a pessoa no exame. Até que, num certo momento, os outros 2 simplesmente paravam de passar. A pessoa era excluída, de um joguinho sem importância nenhuma, com 2 estranhos que ela nem via a cara, num experimento que ela sabia ser artificial. E, mesmo assim, olha o que aconteceu dentro do cérebro dela. Acendeu,
no cérebro, exatamente a mesma região que processa a parte mais desagradável da dor física. Uma área com nome difícil, córtex cingulado anterior, mas com uma função simples de entender, é a parte que dispara aquele sofrimento quando você queima a mão no fogão, quando você torce o tornozelo, quando algo dói de verdade. A mesma região acendeu quando aqueles dois estranhos pararam de passar uma bola imaginária. E teve mais. Quanto mais excluída a pessoa dizia se sentir, mais forte era essa ativação. Existia uma relação direta entre a dor relatada e o fogo no cérebro. Ou seja, o cérebro dela não distinguia direito entre uma dor no corpo e a dor de ser deixada de fora. Para ele, era tudo a mesma coisa. Era tudo alarme. Tudo perigo. Tudo dor. E isso, quando você entende de verdade, muda o jogo. Quer dizer que, quando você sente aquele aperto no peito porque alguém te ignorou, te criticou ou te deixou de fora, você não está sendo exagerada nem dramática. O seu cérebro está, no sentido mais literal possível, disparando o sinal de dor. A sua dor é real. Ela tem endereço. E se ainda restar em você qualquer dúvida de que a dor social é uma dor real no cérebro, deixa eu te contar a prova mais estranha e mais desconcertante de toda essa linha de pesquisa. Em 2010, um grupo de cientistas resolveu testar uma ideia meio maluca. Se a rejeição usa o mesmo circuito da dor física, será que um remédio de dor física alivia a dor social? Então eles deram, a um grupo de pessoas, um analgésico comum, desses de farmácia, todos os dias, por 3 semanas. Não era um antidepressivo. Não era um remédio para tristeza. Era o tipo de comprimido que você toma para uma dor de cabeça qualquer. E o resultado foi impressionante. As pessoas relataram sentir menos dor social no dia a dia, se magoavam menos com as pequenas rejeições da vida, e o cérebro delas, no scanner, reagia menos à exclusão. Agora, ouça com muitíssima atenção, porque essa parte não pode ser mal entendida de jeito nenhum. Isso não é uma receita. Eu não estou, em hipótese alguma, dizendo para você tomar remédio quando alguém te magoar. Isso seria irresponsável, perigoso e completamente errado. O que eu estou te mostrando é uma prova científica de uma coisa só: a dor de ser rejeitada é tão real, tão física, tão de verdade, que um analgésico consegue tocá-la. Guarde isso. A sua dor nunca foi invenção da sua cabeça. Então agora junte todas as peças, porque o quadro completo é libertador. Você tem, dentro da sua cabeça, um alarme antiquíssimo, herdado de milhares de gerações, que foi programado para tratar a desaprovação dos outros como uma ameaça de vida ou morte. E isso fez todo sentido durante quase toda a história humana. O seu problema, hoje, agora, é que esse alarme nunca recebeu a atualização de software. Ele continua rodando a versão da caverna. Ele ainda acredita, lá no fundo, que você vive numa tribo de 30 pessoas onde ser rejeitado significa morrer de frio e fome do lado de fora. Só que você não vive mais nesse mundo. Hoje, quando alguém não curte a sua foto, você não morre. Quando alguém discorda de você numa reunião, você não é arrastada para fora e abandonada na floresta. Quando um estranho na internet, que você nunca vai encontrar na vida, escreve um comentário maldoso, a sua sobrevivência não está em risco em nada. Mas o alarme não sabe de nada disso. Ele nunca saiu da caverna. Ele dispara com a mesma intensidade de vida ou morte. E é exatamente por isso, preste atenção nisso, que a opinião de pessoas que não têm a menor importância na sua vida ainda consegue arruinar o seu dia inteiro. Não é você que é fraca. É o alarme que está desatualizado. Agora eu quero te oferecer uma imagem para pensar de um jeito diferente, e eu vou ser honesta e avisar que é uma imagem, uma metáfora, não um mecanismo da física de verdade. Na física quântica existe uma ideia fascinante de que o observador, aquele que olha, de alguma forma participa daquilo que ele observa. Pensa, só por um instante, como se a sua identidade funcionasse mais ou menos assim. A vida inteira, você deixou os outros serem o observador da sua vida.
Você entregou para o olhar deles o poder de decidir quem você é. Cada opinião alheia colapsava uma versão sua. Se te elogiaram, naquele dia você prestava, você valia. Se te criticaram, você desabava, você não era suficiente. Você virou, sem perceber, um reflexo que muda de forma conforme quem está olhando para você. Um camaleão emocional. Mas e se o observador que realmente importa fosse outro? E se, em vez de ficar esperando o mundo lá fora decidir o seu valor a cada dia, você assumisse de volta o posto de observador da sua própria vida? Isso não é mágica, não é positividade vazia. É, no fundo, uma escolha muito concreta de para onde você aponta a sua atenção. E ela não é abstrata, ela começa com 3 movimentos práticos, que você pode fazer ainda hoje. Primeiro movimento: nomear o alarme. Quando aquele aperto chegar, a mensagem que não foi respondida, a crítica que doeu, o olhar torto no corredor, em vez de mergulhar de cabeça na velha história de que você não presta, faça uma coisa que parece pequena demais para funcionar, dê nome, com precisão, ao que você está sentindo. E atenção, porque aqui está o segredo, não vale o nome vago. Não é estou mal, não é estou para baixo. Isso não desarma nada. É estou com medo de que ela pense menos de mim. É estou com vergonha de ter me exposto e ter sido rejeitada. É estou com raiva de mim mesma por ter aceitado de novo. Parece bobo, eu sei. Mas isso tem base científica muito sólida. Quando você transforma uma emoção difusa em palavra precisa, a amígdala, que é o centro do alarme no cérebro, reduz a resposta, ela se acalma, e a parte pensante, racional, do seu cérebro se acende. Você está, literalmente, tirando o pânico do piloto automático e trazendo ele para a luz da razão. Vago mantém o alarme gritando. Preciso desarma. Uma emoção nomeada com exatidão é uma emoção que já perdeu metade do poder sobre você. Segundo movimento: separar o fato da história. O seu alarme é péssimo em fatos e brilhante em inventar histórias de terror. Vamos ao exemplo mais comum do mundo. Alguém não respondeu a sua mensagem. Esse é o fato. Frio, simples, completo, uma mensagem ainda não foi respondida. Mas repara na história que o alarme começa a narrar por cima desse fato. Ela está brava comigo, eu falei alguma coisa errada, ela não gosta mais de mim, eu vou ser abandonada. Nada disso é fato. Tudo isso é roteiro de terror que a sua mente escreveu sozinha. E existem 50 explicações mais prováveis que não têm absolutamente nada a ver com você. A pessoa está ocupada, está no trabalho, esqueceu, está cansada, está lidando com os próprios problemas. Então, toda vez que você se pegar sofrendo por causa de alguém, faça a pergunta cirúrgica, quase de detetive. Qual é o fato aqui, exatamente, e qual é a história que eu estou inventando por cima dele? Faça isso repetidas vezes e você vai descobrir algo que assusta e alivia ao mesmo tempo. Uns 90% do seu sofrimento não vem do que de fato aconteceu. Vem do significado que você inventou que aquilo tinha sobre o seu valor. E o significado, diferente do fato, você pode reescrever. Terceiro movimento, e talvez o mais libertador de todos, a auditoria da plateia. Esse exige coragem e uma folha de papel escreva os nomes das pessoas cuja aprovação você mais persegue no seu dia a dia. Todas. As óbvias e as que você tem vergonha de admitir. Agora vá em cada nome e responda, com brutal honestidade, 3 perguntas. 1. Essa pessoa realmente se importa comigo, de verdade? 2. Essa pessoa quer o meu bem? 3. Eu confio no julgamento dela sobre a minha vida, eu queria a vida que ela tem? Você vai levar um choque. Porque boa parte da sua energia emocional, dessa energia que você gasta se contorcendo para agradar, está sendo derramada em cima de gente que você nem admira. Estranhos na internet. Colegas que mal te conhecem. Pessoas do seu passado que já nem fazem parte da sua história. Um ex que seguiu a vida. E aí surge a pergunta que reorganiza tudo por dentro.
Por que a opinião de alguém que eu não respeito, que eu não admiro, que não quer o meu bem, tem o poder de estragar o meu dia? Quando você faz essa auditoria de verdade, com caneta na mão, a sua plateia encolhe. E uma plateia pequena, formada só por quem de fato te ama, faz muito, muito menos barulho. Agora, onde termina a ciência e começa o cuidado, porque essa parte é a mais importante de todas. Nada do que eu disse aqui significa virar uma pessoa fria, blindada, que não liga para ninguém. Pelo contrário. O ser humano foi feito para se conectar. A necessidade de pertencer é real, é profunda e é saudável, ela não é o inimigo. O objetivo nunca foi matar o alarme. É reeducar o alarme. E eu preciso ser muito honesta com você sobre os limites disso. A ligação entre rejeição e dor no cérebro é ciência sólida, de primeira linha. Mas o resto, a auditoria, o separar fato de história, o nomear, é treino. É repetição paciente, dia após dia. Não é um interruptor que você desliga hoje à noite e amanhã acorda curada. E tem um limite que eu não posso deixar de dizer. Se a busca por aprovação já virou uma ansiedade que te paralisa, se você não consegue tomar nenhuma decisão sem a validação de outra pessoa, se isso está de fato adoecendo você e roubando a sua vida, isso aqui não é um vídeo que resolve. É hora, com todo carinho, de procurar um profissional de saúde mental. E no Brasil, se você estiver em sofrimento intenso, o CVV atende 24 horas pelo 188, de graça, no sigilo. Mas se você chegou comigo até aqui, entendo que de fato mudou dentro de você nesses minutos. Você não precisa que ninguém no mundo pare de te julgar. As pessoas vão continuar tendo opiniões sobre você, sempre tiveram, sempre terão, e tudo bem. O que muda tudo, é quem tem o poder de decidir o seu valor. Antes era qualquer um com um olhar de passagem. Um estranho. Uma curtida. Agora, esse poder volta para as suas mãos, você, o observador da sua própria vida. Você não é fraca por sentir o alarme disparar. Você é humana, com um cérebro que te ama tanto que tentou te proteger com uma regra de milhares de anos. A diferença é que agora você sabe o nome dele. E quem conhece o mecanismo por dentro para de ser controlado por ele no escuro? Eu montei o método completo, a auditoria da plateia com o modelo pronto, o protocolo de nomear passo a passo, o exercício de separar fato de história e um plano de aplicação de 7 dias, no e-book deste vídeo. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E se este vídeo tocou em algo dentro de você, salva ele. Esse é o tipo de conteúdo que você vai querer rever num dia em que o alarme voltar a gritar mais alto do que devia. E me conta aqui embaixo, com sinceridade, de quem é a aprovação que você mais persegue, e, olhando com honestidade, será que essa pessoa merece esse poder todo sobre a sua vida? Eu leio os comentários. E é bem provável que o próximo vídeo nasça da sua resposta.